de ensinamento nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 6, apenas o 18. E aí eu peço que você não feche a sua Bíblia, porque nós ainda iremos ler alguns versículos do mesmo capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 6, no verso 18, que nos diz assim: Mas com você estabelecerei a minha aliança. Me perdoe, deixa eu achar aqui de novo. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Irmãos, nós temos aqui uma história muito conhecida, uma história que até hoje causa polêmica, uma história que até hoje causa certas intrigas entre as teses de teólogos que discutem o assunto e que não conseguem chegar em um denominador comum, né, que não chegam em um acordo. Mas é uma história que ela é grandiosa no seu contexto, no seu conteúdo e no milagre que Deus opera através da vida de Noé. Nós sabemos que Noé, ele vivia num tempo onde a terra estava tomada pelo pecado. Ele vive numa época onde o ser humano não tinha nenhum tipo de reverência por Deus. Aonde o ser humano a todo momento vivia pecando e pecando e pecando. A palavra de Deus vai dizer que o pecado era tão grande que Deus começa a se incomodar com tais atos. A palavra vai dizer que o pecado ele era tão grande na face da terra que não tinha um homem que era obediente, um homem que temia o Senhor, a não ser Noé. Não tinha na face da terra nenhum outro que reverenciava a Deus. Agora imagine você vivendo em uma época onde o ser humano, ele não reverencia a Deus em nada. Nós estamos vivendo num tempo onde a apostasia, onde o esfriamento é muito grande, mas nem se compara com o que era na época de Noé. Porque a palavra vai dizer que a terra toda estava tomada dessas ações. E Deus ele vai sentir um nojo tremendo, ao ponto dele querer acabar e exterminar tudo. Se nós lemos um pouco aqui, nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer assim, olha, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Irmãos, o homem para pecar, tanto ao ponto de Deus dizer, eu me arrependo de ter criado o ser humano, o homem. Eles tinham que fazer coisas, irmãos, horríveis. Eles tinham que fazer coisas que não é suportável ao Senhor. Hoje nós vemos que nós pecamos, nós erramos, mas Deus com seu amor, Ele sempre vai arrumar uma forma de nos perdoar. Mas a palavra vai dizer que Deus, Ele vai falar, eu me arrependi de ter criado o ser humano. E ali Deus vai ver então a esperança em Noé, um agricultor da época, que ele temia o Senhor, que ele zelava pela comunhão com Deus. E nós vamos ver que pela obediência de Noé, ele e toda a sua família obteve a salvação. O tema dessa mensagem é obediência gera salvação. O que eu quero que você entenda, irmãos, o porquê que essa história ela é tão tremenda e que precisa ser analisada com cuidado para que você não perca nenhum detalhe dessa grandeza. Nós vamos ver que Noé ele era agricultor. Ele não era marceneiro, ele não tinha habilidade com madeira, ele não tinha habilidade, irmãos, em construir nada, mas ele tinha habilidade de cuidar de plantas, de fazer colheitas. Ele tinha habilidade de fazer determinada época
alguns plantios e dela obter a colheita para sobreviver. Nós vamos ver que Noé, ele vai ser intimidado por Deus, desafiado pelo Senhor, para construir algo que ele nunca tinha nem ouvido falar, ou algo que ele nunca veio ao conhecimento dele. Porque se nós formos entrar um pouco mais na história, quando Deus vai anunciar a Noé, olha, eu preciso que você faça uma arca, porque vai chover na terra, e vai acontecer de uma forma tão grande, que vai inundar toda a terra, e esse dilúvio, ele vai matar toda a raça humana, só sobreviverá você, a sua família, e as esposas dos seus filhos. Agora imagine se fosse com você, em uma época que não existia chuva, nunca havia chovido na face da terra, em nenhum lugar, a chuva não existia. Tanto é que você vai ver que na criação, se você for mais a fundo, você vai ver que Deus fala assim, olha, haja separação entre as águas e o céu. Mas você não vai ouvir falar nada de nuvens. É porque a chuva, ela não existia. Nunca havia caído uma gota de água do céu na face da terra. Era algo desconhecido até mesmo de Noé. E Deus fala para ele, eu vou mandar chuva. E para que você venha sobreviver e sua família, eu vou enviar para você um desafio. Vou enviar para você um projeto e você vai executar para mim. Se nós pegarmos a história, nós vamos ver que Deus, ele até deu o nome das madeiras com que ele queria, as medidas com que ele queria que Noé executasse. Nós vamos ver que Deus, ele é tão perfeito, que ele vai passando passo a passo para Noé o que ele quer que faz. Eu não vou ler aqui para nós ganharmos um pouco de tempo, mas nós vamos ver que Deus, ele vai falar, olha, pega essa madeira, nessa medida, deste tamanho, você vai fazer assim, em cima você vai colocar uma tampa, embaixo você vai fazer divisórias, você vai colocar dentro dessa arca, um casal de cada espécie de animal que existe, desde réptil até aves do céu. Você vai pegar todas as espécies e vai pegar um casal de cada, porque vocês iniciarão a vida pós-dilúvio. Nós vamos ver que Noé, talvez no tempo, ele poderia ter questionado Deus, falar, mas eu não sei nem o que é arca, eu nunca vi uma arca. Mas a gente vai ver que ele não questiona, ele simplesmente pega e faz o que Deus manda. Primeiro passo, ele vai atrás das madeiras. Imagina você, um agricultor, procurando as madeiras corretas. Eu acredito que naquela época era difícil você obter mão de obra, ferramenta para cortar madeira, ferramenta para você modelar a madeira da maneira correta e do tamanho correto que Deus havia pedido. Mas Noé não negou. Noé foi obediente. E o plano de salvação, por estar com ele, com a sua família, nós vamos ver que toda a sua família era envolvida nisso. E essa construção, ela vai demorar cerca de 100 anos para ser executada. Presbítero, mas o que a história de Noé tem a ver com a minha vida? Deus tem colocado um projeto na sua vida que às vezes você vai olhar e vai falar, é muito grande, eu desconheço. Mas Deus deve estar ficando doido, como é que Ele manda eu fazer uma arca? Como é que Ele fala de chuva? Eu nem sei o que é chuva, eu nem sei o que é arca, como é que eu vou executar isso? E talvez na sua vida, Deus deu promessa para você que até hoje você não entende ela. Mas Noé, ele vai mostrar que ele é obediente, ele vai atrás de cada detalhe que Deus pede para ele. E aí nós vamos ver que há um processo em identificar as madeiras, um processo de cortar as madeiras, um processo de modelar as madeiras e um processo de executar tudo que Deus havia pedido.
Agora, se você puxar, você vai falar assim, mas como que um agricultor pode construir algo que ele não conhece, ou numa função que ele desconhece, vamos ser bem claros. Imagine você pegar alguém que trabalha com metalúrgica e falar para ele, constrói um guarda-roupa para mim. Mas você vai pegar do zero, você vai procurar as madeiras, você vai utilizar a maquita, você vai utilizar ali serrotes, você vai usar ali motosserras, você vai se virar. Eu quero que você faça um guarda-roupa do jeito que tem que ser, e eu vou te passar as medidas. Alguém que desconhece, será que teria essa habilidade? Alguém que desconhece, será que teria facilidade de obedecer essa ordem? Eu vou ser bem sincero, se é para mim uma ordem dessa, eu já ficaria desconfortável. Porque nem madeira eu conheço. Recente agora eu fui fazer alguns orçamentos de madeira e eu falei assim, olha, eu preciso cobrir a minha casa e eu preciso fazer um orçamento. Aí o rapaz pegou e falou assim, tá bom, e qual madeira você quer? Eu falei, eu não conheço madeira. Ele falou, você quer a peroba? Maurão, que é o nosso engenheiro aí. É a peroba, e qual que é aquela mais fraquinha? Tem uma mais fraquinha aí, né, que é mais baratinha. Uma ficava R$6.000, a outra ficava 4. Aí nós que não entendemos nada lá de madeira, o que a gente fala? Não, pode ser essa de 4.000 mesmo. Tá bom, vixe, 2.000 a menos. Aí eu fui procurar saber que madeira que é. Irmãos, é uma madeira que vai atender ali no momento, mas ela vai se desgastar muito mais rápido. E você vai ter que dar manutenção muito mais rápido. Quando nós desconhecemos aquilo que nós iremos executar, muitas das vezes nós falhamos. Mas nós vamos ver na história de Noé que Deus vai dando as diretrizes. Noé era o construtor, mas o arquiteto era Deus. Na sua vida também é a mesma forma. Você é quem executa, você é quem administra o ministério que Deus confiou na sua mão. Mas o arquiteto da vida, o arquiteto do teu ministério e da sua família chama-se Deus. E o interessante é que quando nós vamos vendo aqui essa história, nós vamos ver que Deus, em momento algum, ele fala para Noé, Noé, constrói assim, 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 e constrói como é que é o nome, meu Deus? Um mastro. O que é um mastro em um barco, em uma arca, alguma coisa? É o que dá a direção, aonde vai fazer você guiar a arca, o barco, para onde você quiser. Mas nós vamos ver que Deus não manda ele criar isso. Sabe por quê? Porque a direção da arca, a direção de Noé, estava nas mãos de Deus. Você não vai ver velas na arca, para que os ventos soprassem e conduzissem, não, mas você vai ver todo momento as mãos de Deus conduzindo a arca para onde ela tinha que ir. Às vezes na nossa vida a gente está querendo colocar as nossas mãos e tomar a direção das coisas, ao invés de deixar Deus nos levar aonde nós queremos, aonde nós temos que chegar. Às vezes nós queremos colocar e tomar decisões que não competem a nós e que só vai nos fazer fraquejar. Talvez se Deus tivesse colocado uma direção ali para Noé conduzir aquela arca, talvez Noé teria ido para a direção errada. Mas quando Noé confia em Deus, Deus vai tomando conta do seu projeto. Deus vai tomando conta da família de Noé ali dentro da arca. Deus vai tomando conta dos animais a qual haveriam de populacionar novamente ali as selvas, os mares, os rios, os céus. Deus ele vai tomando a direção de tudo, irmãos, porque tudo que Deus faz é perfeito. E a gente vai ver que quando Noé recebe essa ordem, a primeira coisa que ele faz, anuncia para sua família e depois executa. Antigamente eu ouvia essas pregações e eles falavam, olha, Noé saiu pregando, avisando do dilúvio, mas ninguém acreditou, irmãos. Quando eu leio a palavra, eu vou vendo que Noé não pregou para ninguém, porque Deus já havia reprovado o ser humano. Deus, ele não vai dizer para Noé, avisa eles lá, que se eles entrar na arca, eles vão sobreviver. Não, mas Deus fala, faça a arca, entra você, a sua família, os teus filhos, as noras, porque eu vou matar tudo.
Ou seja, irmãos, Deus tem um plano de salvação para a sua família. Deus tem um projeto de salvação para você e para a tua casa e para aqueles que estão ao seu redor. E às vezes nós estamos, irmãos, achando difícil, nós estamos achando, é dificultoso, mas olha, é tão difícil hoje em dia criar um filho, eu não vou ter filho não. Ei, filho é bênção, é herança de Deus. Às vezes você vai dizer para mim, presbítero, mas você está falando acerca de ministérios, mas eu não tenho ministério, eu não tenho habilidade de pregar, então eu não posso ter o ministério da palavra, eu não tenho o talento de tocar o instrumento, então eu não posso exercer o ministério levítico, eu não tenho habilidade para cuidar da manutenção da casa de Deus, eu não posso cuidar da parte diaconal da igreja. Irmãos, entenda, Deus colocou um ministério muito grande na sua vida, chama-se filhos, marido, esposa, família. Esse é o grande ministério que Deus colocou na sua vida, e é para ele que você tem que trabalhar, é pela sua família, assim como Deus fez o projeto com Noé, mas através da obediência de Noé, toda a sua família foi alcançada, e através da família de Noé, novamente, a terra foi habitada. Entenda, o projeto que Deus tem é para você e para a sua família. Deus não tem planos de matar ninguém, Deus não tem plano de exterminar ninguém, mas Ele tem hoje um plano de salvação para você, para a sua família, para a tua casa, para os que são seus, para aqueles que são sangue do teu sangue. A palavra de Deus vai dizer que naquela época Deus reprovou e falou que mataria, mas se nós formos lá no final, Ele fala, olha, contigo eu faço uma aliança, e para selar esta aliança, eu vou colocar no céu todas as vezes que a chuva cair, um arco-íris, que será o sinal da aliança que eu não destruirei mais a raça humana com água. Passado disso então, irmãos, a gente pode entender que o plano de Deus nessa geração, nessa terra, depois do dilúvio, era de salvação. A gente vai ver que Deus vai olhar para Noé e ele vai entender o seu propósito de criação. Por que Deus cria o ser humano? Por que Deus amou o ser humano? Porque a palavra que nós lemos hoje lá na IBD, que se encontra no livro de Salmos, se não me falha a memória, capítulo 30, no versículo 5. Que a ira de Deus, ela dura só um instante, mas depois vem a bondade, depois vem o amor. E aqui nós vamos ver que Deus ele se ira com a raça humana ao ponto de querer destruí-la, mas quando ele vê Noé depois de ter obedecido todos os seus mandamentos, depois de ter obedecido e concretizado o seu projeto, Deus vai olhar para Moisés e vai dizer, olha Moisés não, meu Deus, misericórdia, Noé, eu selo com você essa aliança, que eu não destruirei mais a raça humana com água. Porque Deus olha, e através da vida de Noé e da sua família, Ele vê uma esperança. Ele consegue voltar lá na criação, aonde Ele junta o Filho e o Espírito Santo e fala, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E se nós lemos mais essa história, nós vamos ver que Deus ele vai falar assim, olha, e todo aquele que derramar o sangue do seu irmão, e todo aquele a qual se apoderar da vida do seu irmão e arrancá-la dela, esse não terá a salvação. E aqueles que se apoderarem do sangue de animais e fizer consumo delas, também não. Porque no sangue está o quê? A vida. Assim como Jesus Cristo na cruz do Calvário derramou do seu sangue, ou melhor, derramou da sua vida, para que hoje você pudesse estar com vida, para que hoje você pudesse ter o direito da vida, mas não é uma vida terrena, mas é uma vida eterna. Entenda que Noé, ele fez parte desse projeto, mas não foi fácil. Imagine Noé colocando todos os animais dentro da arca, colocando cada um ali no seu cercado, a dificuldade que era. E Deus fala, olha, guarda, estoque alimento,
para que vocês venham se suprir lá dentro da arca. Você vai ver que Deus fala para ele assim, olha, vai chover 40 dias e vai chover 40 noites. Mas Deus não fala para ele quanto tempo a água ia demorar para baixar. E aí você vai ver que os mistérios de Deus como que são. Noé faz o ajuntamento de alimentos, coloca todos os animais. Imagine você 40 dias e 40 noites, só escutando o barulho de água caindo e você cuidando dos animais, os cheiros de fezes, porque os animais viviam, tinha sua vida ali normalmente. Não havia janelas na arca, porque senão inundaria. E ali a todo momento eles passavam, mas o que eu quero te chamar a atenção é que quando entra todos na arca, ainda demora 7 dias para começar a chover. Às vezes na nossa vida, Deus vai nos dar algum projeto para nós executarmos, Deus vai dar algum projeto para nós tomarmos conta, e às vezes a gente quer o resultado na hora. Olha, eu vou assumir o ministério de evangelismo, e na primeira vez que eu for ministrar ali, o evangelismo na rua, levar panfleto, levar a palavra de Deus, eu já quero que 20, 30 almas se convertam e venham. Não é assim. Noé vai colocar a sua família, Noé vai colocar os seus filhos, vai colocar ali os animais, e ali eles ficaram 7 dias, sem ouvir nenhum tipo de barulho de chuva, mas eles ficaram ali, permanecendo dentro da arca. Permaneça dentro do projeto que Deus colocou nas suas mãos para você executar. O tempo não é seu, o tempo é de Deus, e não importa se ele vai demorar 1 dia, 2 ou 7, o que importa é que Deus no tempo certo vai executar a promessa na sua vida. Noé teve que esperar 7 dias para começar a ouvir o barulho das gotinhas de água caindo na arca. Noé era casado com mulher. Talvez a sua mulher poderia, razoar alguns pensamentos. Noé, que você está arrumando, Noé? Nós já está com 7 dias com esses bichos, Na época não tinha esse negócio de vaidade, nem unha, cabelo, esses negócios. Mas imagine você, trancafiado 7 dias, dentro de um lugar com um monte de animais, com leão, girafa. Imagine como que não era ali dentro. Talvez, não sei, a Bíblia não relata, mas às vezes poderia ter havido algum questionamento da parte da família de Noé, porque quem ouve a voz de Deus não é a família, é Noé. Tem aquele filme Noé, que é uma blasfêmia, aquele filme, nem perca tempo assistindo, quem já assistiu perdeu tempo, igual eu. Irmãos, e ali fala que o filho de Noé, depois, ele vai se rebelar contra Noé, ele vai tentar matar Noé, ele vai ser influenciado. Um homem invadiu a arca, ficou escondido dentro da arca, é uma blasfêmia. Não percam tempo. E depois fala que os guardiões que estavam protegendo a arca eram os demônios caídos na terra. Que por ajudar Noé, eles eram libertados de novo para o espírito de luz, e eles voltavam para o céu. Meu Deus. Mas você vai ver que eles ficam ali, eles permanecem. E quando começa a chover, eu acredito que Noé fala assim, glória a Deus, Está chovendo. Isso é chuva? Como é que é a chuva? Como é que... Imagina. E ali você ficar 40 dias e 40 noites. E a palavra vai dizer que todo período de chuva, eles vão ficar ali dentro. Mas depois do período da chuva, eles vão ficar mais 150 dias até a água baixar. É por isso que eu digo para você como Deus é perfeito. Como é que Noé, ele vai ajuntar alimento suficiente para você ficar ali 150 dias depois para a água baixar ainda? E alimentar todos aqueles animais. E alimentar toda a sua família. Ao ponto de não acabar o alimento até a terra estar seca novamente. Irmãos, imagina a grandeza dessa arca, o tamanho. Às vezes a gente para falar arca, como nós não vivemos essa arquitetura, nós não dimensuramos a grandeza da arca, a grandeza dessa construção, desse projeto de Deus, e tudo construído por um homem que não entendia nada de marcenaria. Talvez falasse, não, foi Jesus que construiu. Então,
Jesus entende. Era a profissão dele. Mas não, foi um agricultor. Às vezes Deus vai colocar projeto na sua vida que você nunca trabalhou, você nem sabe como é que faz. Mas Deus vai capacitar e vai te dar as coordenadas para você executar. Às vezes, quando você recebe um convite da parte do pastor, olha, eu estou vendo o seu desempenho, eu estou vendo a sua entrega, estou vendo que você está se capacitando. E Deus tem me mostrado que você vai ser separado para o presbitério. E às vezes você nunca imaginava isso e você vai sentir medo. Ah não, pastor, eu tenho vergonha, eu não sei. Irmãos, entenda, se Deus está chamando, se Deus está mostrando para você aonde Ele quer trabalhar com você, apenas vá, porque Ele vai te capacitar aonde tem que ir. É Ele quem vai preparar para vocês todas as coisas. Irmãos, eu fiquei muito agraciado essa semana. Eu recebi um convite da nossa igreja, do pastor Alex e do pastor Kelvin. Eles me convidaram para fazer parte do GNI. Alguém conhece aqui o GNI? Chama Grupo Nacional de Intercessão, é da nossa igreja. E eles fazem lives 24 horas, todos os dias. Então você vai ver, você vai ligar lá na página lá da GNI, da nossa igreja. Então sempre vai ter algum irmão ministrando oração, canção, palavra, 24 horas. E eu estava em casa e eu recebi a ligação, e o pastor Kelvin falou para mim assim, varão, quero te fazer um convite. Eu falei, amém, pode falar. Quero que você faça parte da GNI, você aceita? Eu falei, irmão, mas por quê? Ele falou assim, irmão, não sei, Deus tocou no coração para chamar você, você aceita? Eu falei, irmão, eu aceito, mas é muito, assim, né, além do que eu imagino. E ele fala assim, não, irmão, fica tranquilo, Deus vai te capacitar. Eu falei, amém. E ali eu peguei o horário das 8 horas, todas as terças-feiras, para fazer essa live, essa transmissão a nível nacional. E aí eu comecei a pensar numa profecia que eu recebi lá com 12 anos, que falaria assim, que através do missionário Rogério, que era da nossa igreja da época, ele falou assim, olha, Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou, Deus vai colocar você em lugares que você nunca pensou em estar, Deus vai colocar você para pregar para as nações, Deus vai levar você para comandar um povo, um rebanho, e ali a gente nunca imagina, irmãos. É por isso que eu falo, quando Deus dá o projeto, Ele vai capacitando. E a partir de terça-feira agora, se os irmãos quiserem acompanhar no Facebook, chama GNI a página. Depois eu mando o link lá no grupo, se os irmãos quiserem acompanhar. É 24 horas, irmãos. Cada hora tem um pastor, tem um missionário, tem alguém lá ministrando. É muito bom. O pastor já ministrou lá, né, pastor? O pastor já ministrou lá, com o convite do pastor Alex também. Irmãos, e a gente vai ver que, assim como Noé, nós devemos ser obedientes. Porque a nossa obediência de executar aquilo que Deus manda vai trazer salvação para nós, para a nossa família. E por mais difícil que seja, aparentemente você olhando, Deus vai te capacitar e Deus vai te dar as coordenadas. Deus nunca vai confiar nada nas tuas mãos que você não será capaz de cumpri-las. A palavra de Deus vai falar, Deus nunca vai te dar fardo que você não suporte, mas também nunca vai te dar projeto que você não consiga executar. O nosso Deus que chama é o mesmo que capacita, é o mesmo que te dá a capacidade para executar todas elas. E ali nós vamos ver que Noé foi obediente, temente a Deus, executou, a sua família foi salva, e é só por causa da família de Noé que hoje nós estamos aqui. Nós todos somos descendentes de Noé. Nós todos temos a raiz de Noé em nossa vida, porque eles foram a primeira família. Eles foram a primeira família a pisar em terra seca depois do dilúvio. E através dele a linhagem foi crescendo, 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 ao ponto que nós estamos aqui. Entenda, o projeto na vida de Noé abençoou a família de Noé, e as bênçãos de Deus se estendeu até você nesse dia. E essas bênçãos que estavam sobre a vida da família de Noé estão sobre a sua vida. A mesma responsabilidade, a mesma capacidade e o mesmo relacionamento com Deus estão sobre a sua vida. Basta você executá-las. A obediência vai trazer salvação para você. E obedecer em quê, presbítero? Se Deus não me falou nada, não me mandou nada.
A obediência você vai adquirir o conhecimento dela a partir do momento que você conhecer a palavra. Quando você conhece a palavra, todas as ordenanças de Deus, da parte de Deus, através de Jesus para a nossa vida, está aqui. Através daqui, do que está escrito, do que Deus revelou para nós, a partir disso nós temos que executar e obedecer. E a maior obediência que nós podemos executar é crer em Deus. Quando Jesus diz, olha, crede em Deus, credes também em mim. E ali ele fala que ele vai preparar lugar para que aonde ele estiver nós também possamos estar. Entenda, o plano de salvação na época era Noé. O plano de salvação para nós é a graça, é mediante ao que Jesus Cristo pagou na cruz por nós. A arca hoje não é algo construído por mãos de homens. A arca hoje, para nossa salvação, não é construída por mãos humanas. A arca para a nossa vida não é uma estátua de gesso, aonde muitos se prostram. A arca para a nossa vida não é, irmãos, uma escultura que foi tirada dessa terra, mas ela foi retirada do céu. Quando Deus olha para o seu filho e fala assim, olha filho, você terá que descer. O projeto foi lançado lá no Jardim do Éden, quando ele fala que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esta é a arca que nós temos que entrar dentro. E todos aqueles que vieram após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Essa é a arca que nós temos que seguir. Essa é a arca que nós temos que entrar dentro dela para obter a salvação. Cristo, Jesus, a arca da nossa geração. Um projeto que é infalível. Um projeto que não tem erros. Assim como foi na vida de Noé. Noé não entendia nada de arca, mas a arca não afundou em nenhum momento. Não entendia nada de madeira, mas a arca sustentou o peso de todos até o último dia. Da mesma forma, Jesus sabe o tamanho do seu pecado, o tamanho dos seus erros, mas Ele construiu uma arca suficiente para você lançar sobre ela todos os seus pecados e se arrepender de todos eles, e o perdão, Ele vem. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde nós temos pecado, por maior que seja o nosso pecado, embora o pecado não tenha tamanho, mas na nossa racionalidade a gente consegue julgar, né, pecado pequeno, pecado grande. Mas a graça de Deus é maior do que qualquer erro nosso. E é por isso que eu digo para você, irmãos, volta enquanto é tempo, entra na arca enquanto é tempo, entra na arca enquanto ela está com a porta aberta, porque assim como Noé na época, quando fecha-se a porta, a palavra vai dizer que um anjo fechou a porta e ficou do lado de fora, ninguém mais entrou. Também haverá um dia em que essa arca terá a porta fechada, e esse dia quem vai fechar a porta da arca chama Espírito Santo. Quando ele catar a sua igreja, os escolhidos, e levar até o encontro do noivo Jesus Cristo nos ares, ali a porta estará fechada. E aí será difícil você entrar nela. E aí você vai ter que saber nadar muito, para não se afogar nesse mundo que ficará aqui. Haverá salvação, presbítero? Haverá. Mas agora não será mais pela graça, será pelo teu sacrifício de sangue. Você terá que perder a vida e não negar a Cristo. E aí, irmãos, é mais doloroso. Enquanto a arca está aí, é melhor entrar dentro. Vamos colocar.